Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 20 de dezembro de 2024. Agora estamos realmente às portas do Natal, né? Falaremos hoje, mais uma vez, sobre a mitologia grega, sobre o DNA libertário, dando continuidade àquilo que eu falei para vocês já na palestra anterior, que foi a 25, quando eu voltei a falar sobre Zeus e o Olimpo. E hoje a gente volta a abordar esses temas, só que com um outro viés, abrindo um pouco o leque dentro da mitologia grega, que eu sou um apaixonado, e dentro do DNA libertário, que é um tópico dos mais importantes, inclusive para a nossa compreensão, para entender aquilo que eu me proponho aqui desde o início, que é o nosso histórico, a nossa lógica, a nossa existência, o motivo do humano adâmico hoje do planeta. Vamos, então, focar na nossa mente pineal, nosso coração, chama trina. Vamos iniciar aqueles processos, aquele mecanismo de respiração / meditação. Inspire, retenha. Faça com que essa energia adentre o seu organismo junto com o oxigênio. Essa energia quintessenciada que vai te possibilitar o ticum. Converse com seus tijolinhos formadores. É você do comando. E ao colocar para fora, expulse junto do gás carbônico tudo aquilo que não te serve mais. Mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, ódios, apegos, ciúmes, como gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, tudo mais que não pertence a você nessa encarnação, nessa existência. E vamos juntos, com nossos queridos guias, amados mestres, e toda a nossa enorme família estelar, com amparadores, reveladores, mentores. São diversos nomes para aqueles seres que estão aqui, ó, próximos de nós na erraticidade. Vamos a Adonés, bordo do prato avonal, com Rancor, Roquidá, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, de onde Anhotactem e Mitran-El vão nos oportunizar a energia almara que entrega aos filhos paradisíacos. Deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. Em particular, Maria das Estrelas, Astar e Olim II, Jaguar, Pantera Negra, comandante Siriana, Astar Sheram, que entregam gentilmente a energia almara aos todos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que vêm com seus trabalhadores da seara, alocam-nos no centro de diversos círculos concêntricos. Chamam a equipe de dragões que nos abraçam e nos protegem. Iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. Entregam energia almara a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Pombagira, trono Exu, ligado às nossas tronqueiras, murando o nosso local com uma redoma dourada que nos protege a todos. E nós, lá naquele círculo concêntrico nosso agora, montando o nosso mercado de proteção local. É você no comando, com seus cristais, com suas ervas, poções, suas barras de access, suas tábuas, tudo que você entende, tudo que você manipula, por mais que eu não cite aqui, por não lembrança ou desconhecimento, você usa nesse momento para que você monte com símbolos e imagens, incensos e velas, o que você acredita que seja proteção. Seja isso uma coisa física,
como nós temos aqui, nos lugares onde a gente trabalha, ou uma coisa mental, que também serve, também funciona. Você monta, você plasma, você cocria, lembra? Assim vamos nos ligar então a Gaia, Ishtar, Pachamama, Nanamburuki, solicitando delas e aos 7 dragões Elohim Kumara. O delas, na verdade, é dela, né? Porque é uma só. Os 7 dragões Elohim Kumara, que vão nos oportunizar a ascensão da energia telúrica e da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Vão parar no chakra básico, chakra raiz, o Muladhara, que se liga assim ao corpo átmico, na tríade superior. E atrás de lá, a energia do Kundalini, que começa a ascender por dentro de nós até o nosso coração, ligando a chamatrina, ligando o motor Taurus, ativando-nos. Ascende até a pineal, abre o terceiro olho, terceira visão, amplia as nossas possibilidades. Qual é a simbiose quântica entre energia telúrica, Kundalini, cristal orgânico Astrastone, e ativação de Aka, a energia Umara, que exuda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Palestra 26, mitologia grega, DNA libertário. E a gente chega a mais um daqueles temas que eu sempre repito para vocês, que eu gosto demais. Todas as aulas e palestras e encontros que eu tenho com vocês, eu gosto dos temas. Mas é óbvio que alguns falam mais ao coração. E as mitologias, já confessei a vocês, são parte disso. E a mitologia grega, assim como a mitologia egípcia, elas são muito intensas. Obviamente, pela minha ligação com o próprio Rancor e Roquina, que são sacerdotes do Antigo Egito, foram, e com a mitologia grega por outras paragens e passagens, que eu não vou ficar aqui destrinchando meu histórico estelar, que não é de interesse da maioria de vocês. Mitologia grega. Essa imagem, essa parte é das mais novas. Eu não tinha falado tanto ainda de Uranus, e acho que está na hora de começar a aprofundar, já que eu cito ele eventualmente. Uranus é avô de Zeus. Foi mais um ser, mais um dos seres que já havia se voltado contra Tártaro, ou Shiva, e esse Tártaro aqui é Shiva, tá? Se voltado contra Eros, ou Visto, contra Caos, ou Brahma. Então aqui eu estou misturando duas mitologias. A que eu cito mais é a hindu-ariana, que fala de Brahma, Visto, Shiva, e a outra é a mitologia grega. Nesse caso, eu falo da Trimurti. Então, Uranus foi mais um daqueles que já havia se voltado contra a Trimurti no passado, naquele período ancestral, que a gente não estudou tanto aqui. Uranus, saindo agora do embate que ele teve com a Trimurti, que eu não vou me aprofundar, ele acabou, num outro momento, derrotado pelo filho Cronos, em outro imbróglio, tá? Não foi nesse aqui, mais adiante do tempo. Então, primeiro ele teve um imbróglio com a Trimurti e depois com o filho Cronos. E você vai perceber, conforme a gente postou no Mitologia, que essas questões entre filhos e pais era muito comum. Não que não seja hoje entre nós humanos, mas às vezes é mais estranho quando você percebe como eles se mataram, como eles se combateram um contra o outro. É a tal da guerra, da luta pelo poder, do poder pelo poder, que eu insisto tanto já tem algum tempo. Tá? Mais adiante, ó, Cronos, pai de Zeus, esse que se voltou contra Uranus, já é da geração dos titãs. Já é um nível melhor de demo. Tá? Vamos só relembrar uma coisa aqui. Basicamente, do Brahmaloka, nós temos 3 tipos de seres, né? Demos,
anjos clones e fenvãs. Os fenvãs a gente não vai falar aqui hoje. Mas anjo clone e demo a gente vai falar o tempo todo. Só que os demos é um tipo geral, eles são um tipo geral. Eles se dividem em vários tipos. Uranus era um demo ancestral. Já Cronos era um demo titã. Já é uma variação de demo. Estão começando a clarear? Tá? Como o sábio titã Prometeu. Então, Prometeu, que eu cito muito com vocês ou para vocês nos nossos estudos sobre Pandora, Prometeu e Epimeteu, que são irmãos, são dois titãs. Prometeu e Epimeteu são dois sábios. Aqui eu citei um para você lembrar, outro exemplo além do próprio Cronos. Então temos aqui um melhoramento, a gente já viu, lembra aquele melhoramento? Da geração de demo ancestral, Uranus, para o demo titã, Cronos, houve uma melhora. Tá? Mas também esse Cronos acabou derrotado por Zeus, que é o foco das nossas últimas duas aulas. Zeus já é um demo melhorado. Não é um titã, mas é um demo já daquela geração em que eu mostrei para vocês que começou a ver o quê? A criação, além do demo bio e do demo biol. Lembrou? Tá? A gente vai falando mais sobre isso. Então você vê que um tipo, que é o demo, ele se subdivide em vários outros. E do demo biol parou. Tá? Da geração de Zeus em diante, eles pararam de gerar. E eu já falei para vocês sobre isso, como aconteceu, por que aconteceu, e obviamente que eu me aprofundo mais em Pandora. E parte dos titãs derrotados do grupo de Cronos foi aprisionada no Tártaro. Outro Tártaro aqui, com o mesmo nome de Shiva, só que esse Tártaro aqui é aquele Tártaro que eu trato na palestra 27, que é quebrando a barreira do inferno. Na próxima. O Tártaro é onde Hades, irmão de Zeus, gerencia. É o tal do inferno demo. E outros foram admitidos na aristocracia do Olimpo. Por quê? Ninguém morreu. Até então, demo não morria. De lá para cá, começaram a morrer. Mas nesse momento, mesmo derrotados, faltando pedaço, humilhados, querendo morrer, eles foram ou presos no Tártaro, alguns estão lá até hoje, ou admitidos na aristocracia do Olimpo. Aí você pode pensar assim num contrassenso, né? Mas que Zeus, apesar daquela demência que eu falo para vocês, ele percebeu que alguns dos titãs eram muito inteligentes, como o próprio Prometeu, como era o caso do irmão dele também, Epimeteu, e de outros que a gente vai trabalhando com vocês aqui com o tempo. Eles foram admitidos porque eram valiosos. Era interesse pessoal, claro. Não era bondade, não era ser legal. Tá bom? Zeus aqui, ó, é o mesmo Indra com I ou Indra com H, já vi as duas, da mitologia ariana hindu. Tá? Não confundamos. Indra, na mitologia ariana hindu, Zeus, na mitologia grega. Que é citado como sendo admirado por Vyasa, narrador do Mahabharata. Então, o próprio Vyasa fala de Zeus, só que ele não fala Zeus, ele fala Indra. É o mesmo ser. Tá? Então, aqui uma imagem muito legal de Uranus. Demorei a achar uma imagem de Uranus. E esse ser aqui, ó, Titã, que eu já falei lá em cima, é aquele que, segundo as mitologias, principalmente a grega, deu fogo aos humanos. Lá no nosso encontro de Pandora do Clube de Membros, eu até estudo com vocês que foi mais uma desobediência dele em relação a Zeus. Houve uma época que Zeus queria que parassem o sacrifício, eu expliquei por quê, e para isso ele tirou o fogo da humanidade. Fogo mesmo, fogo, que é produzido, que produz a chama. E Prometeu foi lá e deu o fogo à humanidade. Na hora que eu resumi demais aqui uma história, mas tem todo um imbróglio que explica bonitinho essa questão aqui. Então a gente passa agora para o Olimpo. Essa imagem também é nova. É a imagem de Hera, ó. Hera, irmã e esposa. Não se assustem. Isso era muito comum. Irmã e esposa de Zeus. Essa era. Todas elas eram lindas assim mesmo, tá? Mas só que Temis e Metis
eram consortes. Tá? Lembra que aqui eu estou apresentando seres, titãs ou demos com aspecto, aparência ou energia ligada às meninas. Mas nem sempre era assim. Tá? Nesse caso, essa aqui até tinha uma tendência ao feminino, como Zeus tinha uma tendência ao masculino. Só que, lembre-se que muitos deles não têm essa questão, e eu já expliquei isso para vocês. Tá? Então, Têmis, mãe de Astrea, era titã. Então, Têmis é mais uma titã. E uma das consortes de Zeus, que eu citei aqui embaixo. Têmis. Você vai ver Têmis sem H, Têmis com Y, é a mesma. Têmis, Metis, que está aqui, ó, Epimeteu e Prometeu foram daqueles titãs que ficaram na aristocracia porque tinham valores, tinham valências, tinham habilidades. Ou era questão de sabedoria, ou era questão de armas mesmo, ou eram combatentes, ou eram estrategistas. Tinha um motivo, não estavam ali de bobeirinha. Tá? E titãs esses que passaram a misturar DNA para gerar seres mais capazes. Mas tais seres mais capazes que eram gerados pelos titãs não obedeciam a Zeus. E Zeus passou a punir esses seres. Isso é muito interessante porque, como eles geram seres mais capazes, que são os muitos híbridos, semideuses, filhos de deuses, que a gente viu nos passados mitológicos, uma vez que você se torna mais capaz, você faz o quê? Você abre a venda. Você abre o véu, você rasga o véu. Você se permite falar assim, opa, isso aqui está imposto? Por que está imposto? Por que eu devo seguir essa regra? Eles pararam de obedecer Zeus. Zeus era impositivo. Zeus era mais um dos muitos deuses que fazia o quê? Imposição extrema. Então, não quero mais fazer isso. E Zeus não gostou disso. E por conta disso, ele passou a punir esses híbridos, semideuses, humanos, etc., daí para frente. Mas Pandora, já que como humana, dei um salto, né? Saí já do Calil Cadmon, que eu expliquei na palestra anterior, já Pandora humana, Destina e Astrea, já estou citando outros, passaram a se incomodar com Zeus. Citei só 3, tá? Mas muita gente se incomodou com Zeus. Na verdade, houve um momento que mais tinha gente incomodada com Zeus do que aceitando aquele tipo de lógica de Zeus. Dionísio foi um dos poucos semideuses do Olimpo a identificar a demência demo. Já comentei isso com vocês. Dionísio é aquele que é retratado na série Caos da Netflix, num Zeus super demente, e Dionísio é semideus por quê? Porque ele é filho de Zeus com uma humana. Lembra que Zeus teve relacionamento com tudo quanto é tipo de ser que você puder imaginar. Ele tinha um leque bem amplo. Tá? E Dionísio foi um que identificou essa demência dele. Vários deles enlouqueceram, morreram ou se suicidaram. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês no encontro Seres Especiais, que é o 17 do Clube de Membros, mas ainda estou preparando materiais para vocês entenderem como isso se deu no passado humano, híbrido e dos deuses, em que muitos, quando foram descobrindo essas coisas, eles chegaram a se matar. E aí eles conseguiam se matar. Durante muito tempo nem conseguiam se matar, mas depois de algum tempo conseguiram. Isso causou seríssimos problemas. Porque o suicídio, como a gente explica das palestras do início dos nossos módulos, ele tem as suas consequências, inclusive para os deuses. Assim como o karma, na verdade, eu prefiro trabalhar a lógica da lei de Werde, as 3 Nornes, a Werde que fala que o que sai de um ser volta para ele, vai colher também os deuses híbridos, semideuses, como colhe os humanos, apesar de Krishna achar que não, vão todos eles um dia ter que passar por essa questão. Então, isso é complicador, o suicídio. E eles enlouqueceram, morreram, ou ficaram muito mal, porque foram descobrindo essa problemática que eu vou apresentando para vocês. Por isso que eu insisto tanto no canal, que isso aqui não é assunto para qualquer um, que você precisa abrir a sua mente. Por isso que muitas pessoas do passado se diziam
enlouquecendo por causa da mediunidade, porque era um trabalho mal direcionado, por isso que eu faço ancoramento, por isso que eu sugiro a vocês exercícios, por isso que eu fecho com uma abordagem energética, para que tudo fique muito bem amarradinho, porque as pessoas que não sabem lidar com isso nem devem escutar isso aqui, nem devem mexer com esse tipo de fundamento. Que se para você isso aqui é aceitável, é porque você pertence a essa lógica. Você é ex-demo, você é ex-biodemo. Antes de ser ex-felídeo, ex-insectoide, ex-oriundo de Vega, ex-oriundo de Epsilon Eridani, no universo biológico, você é oriundo desses outros locais que eu trabalho com vocês. E ainda que alguns de vocês tenham dificuldades, como eu vi dos comentários de alguns de vocês que têm tido muita dificuldade, é normal a dificuldade. Tudo isso que eu falo com vocês aqui hoje, ou para vocês, que parece que sai de mim com muita facilidade, outrora não foi assim. Eu questionei, eu duvidei, eu tive que buscar muito com eles, via canalizações, mas principalmente aqui, vídeos, palestras, livros, autores, e como eu faço com vocês. Mistura bibliográfica, para a gente poder entender isso tudo aqui. Tá? Então, o Dionísio foi um desses poucos que identificou essa demência e, por consequência disso, vários deles passaram por esses processos nada tão legais que eu acabei de citar aqui embaixo. Inclusive, ó, a estreia. A estreia, infelizmente, foi uma que eu citei lá em cima. Ela se matou. Ela teve que tirar a própria vida. Mas muitos deles que renasceram, e renasciam mais esclarecidos, ou depois de um tempo se recuperavam, tinham esse clique, eles faziam o quê? Eles renasciam como biodemos, que é aquela próxima etapa. Inclusive, na próxima aula do Clube de Membros, eu tenho uma aula fantástica para vocês sobre biodemo. Já no Bulócada, já em Nébado, ou em Teta, ou até como demos ainda, no próprio Olimpo. Para quê? Para tentar ajudar. Então, muito demo voltou, e esses últimos que voltaram foram os últimos. Eu falei das gerações demo, que lembra que eu falei que logo depois de Zeus, eles começaram a morrer e pararam de se reproduzir? Esses retornos que eu cito aqui embaixo foram os últimos. E de lá para cá, nem mais como demo eles voltam, porque não há mais retorno demo. Tá? Fui bem profundo nesse slide aqui, tá? Falei muita coisa além do que estava ali. Depois volta, tenta sedimentar e me pergunta. Zeus se desentendeu com Prometeu e preparou um presente funesto para ele. Aqui a gente vai entrar na tal da preparação de Pandora, que é algo que eu dou mais detalhes, como eu já falei outrora no Clube de Membros. Eu vou passar por ela aqui com você, para você que não é do clube, não tem problema, poder entender do que eu estou falando. Zeus, apesar de ter admitido Prometeu e Epimeteu no Olimpo, dois titãs que foram admitidos pela sua incrível capacidade, ele se desentendia com os dois, principalmente com Prometeu. Porque Prometeu tinha um viés irônico, tinha um viés de sagacidade, mas ele tinha até um certo sarcasmo. Isso está retratado nessa série Caos também. E Prometeu provocava Zeus. Zeus fazia discursos de, como eu já falei outrora, de Fidel Castro, em que a partir do meio você não está entendendo mais nada, você já dormiu, você já abandonou, e ele não parava. E Prometeu, sempre que respondia alguma coisa, fazia uma preparação, ele tinha uma oratória muito poderosa, então ele falava coisas que Zeus não entendia, se aprofundava, dava uma resposta meio jocosa, e Zeus demorava a perceber demais isso. Às vezes só percebia quando algum outro ser falava para ele, ele se tocava. Então, cansado de muitas dessas idas e vindas, Zeus resolveu que ia punir Prometeu. Só que ele não conseguia punir Prometeu diretamente, porque Prometeu não se afetava com nada, não se... Sabe aquele cara muito capaz e nem aí para pequenos probleminhas que eram apresentados a ele, o que ele tinha que enfrentar por conta disso aí. Ele pensou em fazer o quê? Então eu vou atingir Epimeteu, que tem uma fazenda
junto com Prometeu. E na fazenda ele cuida de determinados seres, animais, humanos em construção, que eu chamo no encontro de Pandora como bonecos em formação. São aquelas manipulações que eu já expliquei um pouquinho para vocês. E eu vou colocar um presente lá. Então ele preparou o quê? Ele tinha um filho, Zeus, um filho híbrido, que era Calil-Cadmon. E ele inoculou esse Calil-Cadmon com um vírus. Solicitou a outros 11 olimpianos, ele era o 12º, que colocassem coisas ruins, que inoculassem Calil-Cadmon com prendas complicadas, como se fossem vírus, problemas, bactérias, para infectar mesmo. Só que, como eu falei, foi num discurso enorme. Tanto que no final ele fala assim: quem vai ficar responsável por isso é você, Hefestos. Hefestos estava assim, ó, dormindo. E quando ele fala Hefestos levanta e fala: ah, tá, entendeu, Hefestos? Diz Zeus. Ele fala: entendi. E lá dentro ele pensou assim: nem sei o que você falou. E no final, Zeus se retira e deixou Calil-Cadmon, filho dele, para ser preparado. E todo mundo que foi até ele, como Temis, como Apolo, todos eles não inocularam coisas ruins. Ou inocularam coisas boas porque não entenderam o que Zeus queria, ou entenderam e já discordavam de Zeus nesse processo que eu venho explicando, e colocaram, você quer saber, eu vou colocar o que eu quero, vou colocar uma coisa legal. Então foram entregando para Calil-Cadmon valências, poderes, habilidades, possibilidades de metamorfose além, e isso foi fazendo de Calil-Cadmon o que era para ser um presente ruim, ele virou um ser fantástico, que só foi despertar para isso quando ele se tornou Pandora, tá? Mas ele foi acumulando coisas. Imagina aquela pessoa, que não é pessoa, é um híbrido, cheio de valências, habilidades, saberes, conhecimentos, possibilidades, só coisa legal. E no final, Hefestos fala assim: o que é para fazer mesmo, Calil? Aí Calil fala para ele: não sei, você estava lá, você não ouviu? Eu falei: não sei. Ele falou para fazer um fechamento. Eu vou então fechar você com uma metamorfose em que você vai poder fazer o que você quiser. Você vai se transformar naquilo que você desejar. E aí Calil foi morar na fazenda de Epimeteu, irmão de Prometeu, onde já havia os Homo sapiens manipulados por ambos. A meta era dar prejuízos com infecções. Calil-Cadmon apreciava a fazenda e os seres do local, dos animais aos humanos em formação. E, depois de se apaixonar pelo lugar e perceber aos poucos que o pai dele tinha colocado ele ali para ele fazer uma coisa ruim, mas ele sentiu que o que ele recebeu do Olimpo foram coisas boas, ele olhou para aquele local e na fazenda, Epimeteu e Prometeu estavam tendo problemas porque eles estavam com muitos machos de animais, humanos, híbridos, e muito poucas fêmeas. Por conta disso, Calil-Cadmon se metamorfoseou em uma fêmea humana. Assim nasceu Pandora. Gente, por mais que seja para vocês muito longa essa narração que eu fiz agora, eu resumi pra caramba. Até me emocionei. Mas lá no encontro eu dou detalhes de vários encontros sobre Pandora. Caso você se interesse, está lá um estudo ainda em andamento. Estou na metade ainda do estudo, não tem nem prévia para acabar. E já foram vários encontros, quase 10. Então, Calil-Cadmon se metamorfoseou em Pandora. Eu estou falando de tudo aqui, ó, mas vamos aos detalhes das OBS. Ó. Você desentendeu, né? Zeus e Prometeu. Isso eu estou falando de onde? O universo Brahmaloka, o universo paralelo. 2. Aí já estou aqui, mais embaixo. Calil-Cadmon. Lembra desse nome? Não é similar ao Genoma Cadmon, que eu trabalho com vocês nas aulas do nível 0 e 1? Similar, né? 3.
OBS 3, a última lá de baixo, Pandora. A metamorfose e a não definição de gênero é algo típico dos demos. Pandora é filha de Demo. Ela é híbrida. Na verdade, Kaliu-Cadmon era. Pandora já virou humana. Então ela também tinha essa capacidade como Kaliu-Cadmon. Não dá nem para falar de Kaliu-Cadmon como homem, tá? Pandora sim, Pandora é ela. Pandora é mulher. Porque Pandora optou por se metamorfosear. Kaliu-Cadmon, apesar do nome parecer macho, a gente falar de o Kaliu-Cadmon, poderia ser a Kaliu-Cadmon, porque ele era um híbrido também sem um gênero específico. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Por isso que hoje no planeta nós temos o que nós temos. Em termos de identidade de gênero, em termos de variedade, porque estamos recebendo esses seres que não tinham essas definições, como eu explico para vocês em palestras outras, em que já falei sobre identidade de gênero e homoafetividade. Tá? Então, essa metamorfose é algo comum. E eles conseguiam, além disso, ser seres que não tinham essa definição de gênero. Uma imagem ilustrativa do Titã Prometeu. Estou muito ligado a esse ser. E aqui os 12 olimpianos que inocularam. Lembrando que Zeus foi o único que deu uma coisa que não era tão boa. Eu me aprofundo sobre isso no clube de membros. Mas tanto que no final, quando Zeus viu no que se transformou Pandora, ele resolveu voltar atrás e falou assim, não, mas era isso mesmo que eu queria. O meu plano era esse. Foi alguém que falou para ele, ó, Zeus, deu ruim lá de novo, é melhor você se manifestar e falar que aquilo foi você que fez. Então, os deuses são muito característicos disso, de voltar atrás para o próprio umbigo se vangloriar e poder se colocar como algo poderosíssimo, que acabou que no final somente elementos positivos foram inoculados. Até o que Zeus fez saiu como um tiro na culatra. Tiro pela culatra. Caixa de Pandora. Então, inteligente, com os vírus do Olimpo, Pandora, que já repudiava o tratamento dos deuses, sobretudo do pai dela, passou a se relacionar com os demais seres da fazenda. Lembrando que por trás de Pandora já estava Lilith, aquela rakshasa, que eu já expliquei para vocês outrora. Então, a própria participação de Pandora nesse meio do DNA libertário já vem com a influência de Lilith. Lilith vai ser a mesma que lá na frente vai oferecer a poção para Eva. Não é a maçã. E Lilith não é a serpente. Foi isso que montaram para a gente nas vertentes que há por aí. E a descendência de Pandora, por conta disso, é de humanos racionais, com a genética da não submissão e da independência, que os vírus do Olimpo alavancaram. O que era para ser ruim virou algo maravilhoso. Pandora. Vamos então aqui, ó, OBS 1, ó, Pandora. Por trás de Pandora tinha Lilith, OBS 2, para essa Pandora aqui. Pandora em 2 momentos, tá? Ela morreu entre o ano 3000 e 4000 a.C. Isso é novidade. Não tinha colocado isso aqui ainda. A imagem é a mesma, a estrutura do slide também, mas esse pedaço é novidade. Ela morreu mais ou menos na mesma época da morte de Krishna, que está descrito no Mahabharata, que eu também já melhorei na palestra de Avatares, que eu falo mais sobre Krishna, sobre essa morte dele. E por 30 mil anos, a Trimurti arquitetou, já voltei a falar de Brahma, Vishnu, Shiva, destruir essa descendência. Como fizeram em Marte, no Ragnarok, enquanto que eu apresentei recentemente no Clube de Membros, eu falei sobre o Ragnarok, que era, de novo, a Trimurti atuando para tentar destruir aqueles que saíam das travas de submissão. Pandora e sua caixa. Caixa com surpresa dos deuses, que deu a ela um potencial absurdo de se tornar essa mulher maravilhosa, importantíssima para o que nós somos hoje. E aí vamos seguir, né? Pirra e sua descendência. Pandora e Epimeteu geraram Pirra, o melhor código-fonte definidor de um ser demobiol. Lembra? Pirra é demobiol. O que é um demobiol?
é um demobio que tem mais características de demo quando é só demobio. Quando você ganha aquele L, o demobiol, ele é capaz de ter sexualidade. Então, pirra também já era menina. E passa a ter mais características bio do que demo. Então, um demo bio, sem o L, tem mais características demo, mas é uma mistura dos dois. Um demo biol tem mais características biológicas, mas é a mistura dos dois, só que o demo biol é capaz de ter sexualidade. Como Pandora já era mulher, Pirra já nasce mulher. Tá bom? Pandora e Epimeteu geraram esse ser especial, demo biol, Pirra. Pirra é o mais rico da herança de Javé. Incrível, né? A herança que Javé plantou está em Pirra. Só que ela, por sua vez, foi ela que originou quem? Eva. Eva originada de Pirra. Aí você pensa assim, ué, Eva e Adão não estavam sozinhos no paraíso? Já falei que não. Não foi de uma costela. Eva é de uma herança de Pirra. Então, Eva é da herança de Pandora. Agora você entendeu, né? Seguindo o quê? O tal do DNA liberto, DNA libertário. Que, como nós vimos no encontro sobre Abraão, foi interrompido com a submissão extrema de Abraão. Pirra, então, casou-se com o filho de Prometeu e de Clímene. Quem é esse filho? Deucalião. Pirra e Deucalião tiveram 18 filhos. E aí, se você for estudar isso aqui, vou fazer um parênteses aqui. Eu estou resumindo várias coisas, mas se você procurar, tem mitologia que fala de 18 filhos, eu preferi essa. Tem mitologia que fala de 16 filhos, tem mitologia que fala de 14. Ou seja, no final eles tiveram muitos, mas tem diferença, tá? Com destaque para quê? Para quem? Heleno, Anfictião e Protogênia. Já vi Protogênia também, tá? Heleno, esse primeiro aqui da sequência, teve 2 filhos e 2 netos. E foi dessas 4 descendências de 2 filhos e 2 netos que se originaram os povos eólios, jônios, dórios e aqueus. Você que é historiador, que estuda história, que é professor de história, está percebendo uma lógica do que esses povos plantaram, do que esses povos deram de legado à humanidade? Por quê? Porque eles são povos originados de seres que vêm da linhagem do DNA libertário. Percebeu? Fez a vinculação desses filhos todos, mas sobretudo os 3, Heleno, Anfictião e Protogênia. Nasceu a cultura helênica, por isso o nome helênica de Heleno. Livre, independente, com DNA libertário desde Pandora. Demobiol Pirra, mais uma imagem ilustrativa, cujos descendentes são hoje os não pertencentes ao gado. Você se identifica? Sempre perseguidos pelo governo oculto. Fez as ligações, fechou. Cultura grega helênica. Aqui, ó, um mapa do que era ou foi a Macedônia, tá? Observa aqui, ó. North Macedônia, tá aqui. E aqui esse pedacinho seria toda a Macedônia. Observa que ela pega o que hoje é a Grécia, pedacinho da Bulgária, da Albânia, de Kosovo e da Sérvia. Então, que está nesse pedaço aqui, desse imbróglio, desse local, por um lado maravilhoso e nada calmo, porque houve várias questões ali étnicas e etc. A cultura helênica grega foi trucidada pelo Império Persa e depois pelo Império Romano. Pois desde 320 a.C., essa cultura helênica grega educava e convidava os seres a pensarem, já que o helenismo não se limitou a uma cidade, mas ele foi florescendo em cada uma das cidades pelas quais Alexandre Magno passava, através dos descendentes de Heleno. Então isso foi sendo deixado como legado, como herança. Em cada uma das cidades, Magno, Alexandre, deixava instrutores
da educação grega helênica, que ele, Alexandre Magno, recebera na Macedônia. Aqui, ó, Império Romano. Quando houve esse trucidar do Império Romano, já era Javé tomando a frente de Zeus para tomar as rédeas do planeta. 2. Macedônia. Um dos locais onde os descendentes de Heleno plantaram essas sementes únicas, maravilhosas, de DNA libertário. Tem outras palestras que me aprofundo, inclusive sobre Trivium e Quadrivium, que você vai voltar a ver esse assunto aqui comigo. Quero continuar a genealogia. Adão e Eva, nas mitologias, não Adão e Eva das vertentes religiosas. Apresento a vocês a xamã Eva. Há 23 mil anos, com a Trimurti em crise, desde as modificações de Enki e Nirinsage numa vertente, e Pandora, Epimeteu, Prometeu e outras, lembra das manipulações em paralelo? Nesse momento, Shiva gera avatares dele. Aqui é quando eu falo sobre o antigo Ceilão, atual Sri Lanka, da tradição Kumarikandan, do sul da Índia, que mais tarde deu origem aos dravidianos, que deu origem ao povo hindu hoje. Foi ali que Shiva se apresentou como o Deus único do universo, e ali, através dos avatares dele, que ele produziu mais de 1000, ele tentou dominar a humanidade a partir do Ceilão. E aí, Vishnu viu isso, falou com Brahma, ó, Shiva está lá se apresentando como Deus único. O que Vishnu aconselhou? Aconselhou a Javé escolher um casal humano. E ele, uma hora, se fosse necessário, Vishnu ou Eros, iria emprestar um avatar para Brahma, porque Brahma não consegue criar avatar. Vishnu conseguia. Vishnu já se desfez. Esse avatar era Jesus. Só que aqui estamos antes ainda. E Javé está escolhendo um casal humano. Para quê? Para carregar o seu código fonte definidor. Enfrentar o domínio de Shiva. Por isso que você vê quando eu falo de avatares lá em Jesus, que eu falo que Jesus veio para quê? Para enfrentar Shiva. E ele falou, não, eu não vou. Nessa época aqui, o macho escolhido era da descendência de Enki, ou seja, ainda submisso aos deuses. Mas ao escolher a fêmea, Javé foi influenciado por Lilith, ou Lilith, optando pela descendência de Pandora. Era Eva, o auge do sagrado feminino. Observa que aqui eu coloco até uma coisa importante no número 2, que é da Lilith, que está aqui embaixo. Eu vou falar aqui primeiro. Ó. Será uma atuação de Micá ou de Eros através de Lilith? Quero que você pense. A OBS 1, ó, aqui, ó, humano. Para você não misturar as estações, lá na aula 0 do nível, perdão, na aula 60 do nível 0 das aulas, eu abordei uma versão em que esses humanos vieram de elfos, lembra? Não está errado e é perfeitamente possível que aqui as bibliografias se encontrem. São narrativas que parecem distintas porque nomes diferentes, mas são a mesma lógica. Esses elfos, eles geraram seres hiperlibertários, tanto que Toranque, como eu falei na época, retirou eles daqui. Tá? Tudo se encontra. OBS 2, ainda de Lilith. Lilith que não aprovava a Trimurti. Lilith, como eu te falei, é uma ex-Rakshasa. Os Rakshasas também tinham o poder da metamorfose, narrado no Mahabharata, e os Rakshasas se metamorfoseavam. Lilith foi uma Rakshasa estranha, diferente, que resolveu se metamorfosear numa mulher, e ela ajudou a libertação de muitos seres da posse da Trimurti. E Lilith também se metamorfoseou como serpente. Por isso os problemas narrados de demônio, serpente, demo,
diabo, aquelas misturas todas com a maçã. E afinal, Eva comeu uma maçã? Epimeteu manipulava poções. Poções, gente, de todo tipo. Poções como a anrita ou soma, para diminuir as dores dos demos. Poções para poder potencializar as criações dele, que eu narro o nosso encontro de Pandora. E Pandora e Lilith eram afeitas ao uso dessas poções. Lilith já era usuária de poção antes de conhecer essa lógica toda que ela entrou no imbróglio. Como uma Rakshasa, ela já usava poção. Pandora, quando começou a andar com Epimeteu e Prometeu na Terra, passou a experimentar a poção. Como eu te falei, no encontro eu me aprofundo muito sobre essas poções. Ambas eram afeitas a essas poções. E aí indicaram a Eva. E aí, para você entender um pouco o que era essa poção, mais ou menos o que hoje a gente chama de ayahuasca, ou floral, ou cannabis, de maneira que essas poções ampliaram o índice consciencial de Eva. Para você estudar isso aqui, você tem que abrir a mente, tá? Você não pode interpretar isso aqui só como alucinógeno. Eu não sou favorável ao uso de alucinógeno. Eu acho que a ayahuasca tem que ser utilizada dentro de um ritual muito certinho, muito bonitinho, muito adequado. Há pessoas que exacerbam, sim, que exageram, sim, mas eu não sou capaz de julgar ninguém. Eu mal sou capaz de me julgar, quanto mais julgar os outros. E para você entrar nessa seara da poção, por isso que eu falo sobre poção em clube fechado. Porque é uma coisa muito mais complicada de se abrir aqui. Lá eu explico um pouco mais. Lembre-se, ainda sou um estudioso disso, não sou um especialista nisso. Eva destrava acessos siderais e leva Adão junto com ela. E quando Javé percebeu a quebra do protocolo, se deu aquilo que a Bíblia fala como expulsão do Éden. Já expliquei mais sobre isso em outros encontros. E desse casal vieram, como eu já falei, a beça, Caim, Abel e Sete, ou Sé. Caim matou Abel. Por que ele matou Abel? Abel era o mais velho, tá? Ao contrário do que a Bíblia fala. Abel nasceu afeminado. Abel não foi admirado por Javé por ser afeminado. E Javé influenciou Caim a matar Abel. Caim se espalhou pelo mundo, Abel morreu, e de Sete vieram Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, até Noé. É aquela genealogia dos patriarcas bíblicos, todos híbridos. Eu já falei para vocês outrora. E Sete foi mais um que falou assim, não quero esse Javé, não. Matou meu irmão, mandou meu irmão matar o outro irmão só porque ele era gay. Isso é um problema muito grave. OBS 1, Zeus, Prometeu e Epimeteu são seres demo ou demobiol, por isso que eu insisti de explicar sobre isso hoje, do universo de plasma. Então, por isso que ele está aqui, ó, Epimeteu. No caso, Prometeu e Epimeteu são titãs, já é uma variação demo. Tá? Por isso que eu coloco ele como seres demo. Lembra que o Zeus também é demobiol. Eu já falado isso com vocês antes. Tá? Eva colapsou o sistema. Por que Zeus, desculpa, só voltando aqui. Por que Zeus é demobiol? Porque Zeus ele entrou naquele processo que eu chamo no canal fechado de amor solta-membros. Ele começou a tomar também umas poções e entrar nos mecanismos e uns processos para poder soltar os membros, porque no início eles tinham os membros para dentro e eram mais do que os únicos dois que nós conhecemos aqui. Por isso que eu só falo sobre isso no canal. É muito mais complexo e profundo falar de solta-membros e de poção do que pode parecer para você. Eva, ela simplesmente fez o que? Ela colapsou o sistema. E dela em diante, o humano adquiriu racionalidade. Antes de Eva, não havia racionalidade. Olha que loucura o que estamos falando com vocês aqui hoje. A linhagem de Noreia não parou não, né?
Eva teve uma filha que ninguém fala. Essa filha foi Noreia. Essa aqui, ó. Noreia, maravilhosa. Apagada por conveniência extrema, pois foi outra a dar continuidade à dispersão do DNA libertário via sagrado feminino. Veja como hoje o foco é esse. Após mistura com as tribos de Odin, que eu também explico sobre Odin no clube de membros, e Odin eu falei sobre ele, inclusive, no Ragnarok, as linhagens de Eva e Noreia desembocam onde? Olha outra de DNA libertário. Maria, mãe de Jesus. Maria da tribo de Benjamim. Tudo isso vem da sequência de DNA libertário. Ela gera Jesus, o mais dionisíaco e de DNA libertário de todos os seres da 4D. Ser esse Jesus que ratificou e exemplificou na humanidade o convite para quê? Para pensar livre e para ser crítico. As religiões fizeram um contraponto, já que seres libertos não se curvam facilmente. Você não se curva facilmente. Esconderam esse convite a pensar com a imposição do tal do Deus está no comando. Noreia. A descendência de Noreia teve contato com os sirianos. Aí já estou entrando numa outra seara que eu vou me aprofundar mais adiante. Já é o universo biológico totalmente. O DNA libertário. Hoje, existe pequeno percentual desse DNA libertário de Pandora na humanidade. Você faz parte disso. DNA que existe desde a Grécia Antiga, como a gente viu aqui hoje com vocês nessa própria aula. Somos poucos do canal. Você entende isso agora? Que eu venho falando sobre isso com você desde o nosso início, e que durante muito tempo ainda seremos muito poucos, porque é parte desse DNA libertário. A alocação daqueles 144 mil, que não são puros entre os puros, nem são escolhidos, mas são seres especiais. Eu também vou montar uma aula fechada sobre isso. Faz parte desse grupo pequeno. Por outro lado, uma imensa massa populacional do planeta é contaminada e acomodada no DNA submisso, alimentado pelos deuses. E todos eles aguardam padres, pastores, mas também ETs, guias, espíritos e todo tipo de enviado a solucionar algo. Eu gosto desse exemplo, desse filme, que é o filme 300, A Ascensão do Império. Apesar de ser um filme que tem muita morte, muita matança, ele tem um fundo muito importante. No filme 300, são 300 espartanos que, por opção, você está aqui por opção, por serem libertos, defendem uma causa contra milhões de persas do outro lado, que nem sequer sabiam ao certo o que faziam, pelo que lutavam. Por quê? Porque eram submissos. Esses libertos, esses espartanos, ilustram a ideia do que eu estou falando para vocês sobre DNA libertário. Vamos agora, então, mais uma vez, focar na nossa ativação da energia ACA, que a gente faz nas nossas palestras pares. Vamos respirar profundamente. Traz ao seu organismo essa energia maravilhosa que entra pelas suas narinas. Mas essa etapa inicial nós fizemos lá no início. Eu vou dar continuidade àquele processo e vamos fazer a partir da ativação de ACA. Lembra que ACA já está aqui, ó. É a energia humana que está paradinha esperando para essa conclusão do trabalho lá na sua pineal. Naquela hora você acumula a energia aqui, você insulda ela pelo chakra da coroa e amplia sua enorme malha toroidal. Mas nos dias em que a gente vai fazer a ativação de ACA, ela fica aqui, aguardando, comandada por você. Porque agora você vai respirar comigo. Inspire. Retenha por poucos segundos. Permita que essa energia trabalhe dentro de você.
Vamos solicitar dos 7 dragões Elohins Kumara mais uma vez a ascensão da energia telúrica, do cristal orgânico Astrastone e da energia de Gaia até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. E parando no chakra básico, chakra raiz, o Muladhara, eu digo Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh, Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh, Aloha Maikaku, Aloha Noval Yahweh. É o eu te amo. Ascende essa energia até o chakra sacro, é o próximo. E Kalamaiaú. E Kalamaiaú. E Kalamaiaú. É o nosso sinto muito. Ascenda essa energia até a sua chamatrina, coração. Aqui, localize ela e diga comigo: que aueke, que aueke, que aueke, me perdoe. E ascenda essa energia até a sua pineal. Aqui você encontra energia Umara. Ativa a energia Aka. É uma reconexão entre você e o seu projeto. Mahalo, Mahalo, Keakua Iotalani. Mahalo, Mahalo, Keakua Iotalani. Mahalo, Mahalo, Keakua Iotalani. Nesse momento, você produz RNAs mensageiros que vão levar ao seu DNA, aos seus 28.869 genes, algo novo, algo que você plasma, algo que você cocria. É você se perdoando, é você se curando, mas perdoando e curando a todos ao seu redor. Exude com essa energia pela sua coroa. Amplie sua enorme malha toroidal. Kansham Fam, Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shiva, Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare Om Cara. Assim é. Assim está feito. Me emocionei com a energia, com a sensação maravilhosa que eu senti aqui com vocês. Uma energia muito poderosa. Palestra muito legal de fazer. Material muito profundo. A presença de Rancor e Roquinar estava muito forte. Eu consegui nem chorar, mas eles estavam demais aqui. Eles se ligaram muito a vocês. Eu não sei se vocês perceberam, se vocês sentiram, como é que vocês avaliaram. Inclusive, nesse caso em particular, eu não sou de pedir like, eu não sou de pedir compartilhamento, mas eu só quero que você coloque nos comentários se você sentiu essa energia como eu senti. Se você avaliou como eu avaliei. Se você não sentiu nada, fala para mim, tá? Eu não vou ficar chateado, não. Mas também avalie a palestra. Como você sentiu essa energia, esses conhecimentos, esses saberes, que eu estou aumentando cada vez mais. Por mais que eu tenha que me aprofundar sobre certos temas só no clube de membros, aqui, se você está percebendo, eu estou ampliando a palestra. Ela está ficando mais longa, mas ela está ficando mais densa, com mais coisa dentro das coisas que eu escrevo e dentro das coisas que eu falo. Beijo do coração, abraço fraterno e amigo. Como eu pedi, coloque nos comentários. Espero encontrá-los ainda em breve. Esse ano, antes do Natal, ainda tem coisa para chegar para vocês. Até o nosso próximo encontro.